Shalom a todos. Arahabi vai ler aqui no livro os nomes dos discípulos e a forma que eles morreram, né, dos discípulos de Jesus, que é o que ele trouxe de bom, né? O que ele trouxe de bom para... Mas a gente está falando motivo também porque a gente não acredita que Jesus é o Salvador, né? Vou começar a ler aqui. Simão, sobrenome Pedro Cefas, terra natal Betsaida, Cafarnaum, pescador, né? O Simão, que é o Pedro, né? Ele morreu crucificado de cabeça para baixo. André, pescador, ele morreu crucificado em cruz, uma cruz, né? Naquela época. Tiago, pescador, ele morreu decapitado. João, também pescador, morte natural. Tiago, Galileia, crucificação no Egito. Judas, Galileia, martirização na Pérsia. Filipe, Betsaida, morreu na Frígia. Bartolomeu, esfolado, ele morreu esfolado. Mateus, Cafarnaum, martirização na Etiópia, né? Foi martirizado. Tomé, transpassado por flechas enquanto orava. Simão foi crucificado. Judas Iscariote suicidou-se. Então a gente vê que os discípulos dele, né, os seguidores dele, todos morreram de forma trágica, né, de forma sobrenatural, né. Então ele não salvou os discípulos e nem salvou, né, na verdade, né, nem salvou ele nem os discípulos, né. Então o que ele trouxe de bom para os seguidores dele? Nada, né, porque os discípulos com certeza eram casados e deixaram suas esposas, né, filhos, né, e naquela época a gente sabe que não existia auxílio, benefício, né, para ajudar as esposas que ficassem sem marido, né, viúvas, né, e com certeza passaram necessidades, né, passaram fome junto com os filhos. Então ele não trouxe nada de bom para os próprios seguidores dele, né, e morreram de forma violenta. O Tomé morreu enquanto estava orando para ele, né? E morreu, né? Então, isso. Então, ele não trouxe nada de bom e até hoje ele não traz nada de bom, né? Exatamente. Porque é uma pessoa, né, que se intitula de Salvador, né? Porque se você se intitula de Salvador, tem que salvar, né? Aquela pessoa de um perigo, de uma coisa que está prestes a acontecer. Mas aqui, ele em nenhum momento, ele salvou nenhum desses dois, né? A gente vê que, pelo contrário, quem seguiu a ele morreu de morte trágica, de coisa ruim mesmo. E as pessoas que não seguiam na época ficaram vivas, né? A gente começa a observar daí, porque são pessoas que se intitulam de príncipe da paz e não trouxe paz, né? Ele mesmo fala, né, se intitulou príncipe da paz, mas ele mesmo fala, eu não vim trazer paz, eu vim trazer guerra, né? Então ele é contraditório com as palavras dele. Ele fala uma coisa e mais na frente ele fala outra totalmente diferente, né? Assim, ele veio colocar o pai contra filho contra o pai, como ele mesmo falou, né, no testamento dele. E é o que está acontecendo hoje em dia. Né? A mãe contra o filho, a família em desordem, briga, né? E é o que a gente vê hoje em dia, né? E ele ainda fala assim, que os próprios inimigos iriam ser da família. E realmente, se você for olhar hoje, é o que está acontecendo, né? Que os próprios inimigos iam ser
da família, né? Então, ele está cumprindo isso, né? Foi o que... Negativamente, né? Primeiro falou que era o príncipe da paz e depois falou que não veio trazer paz. Como é que um príncipe da paz não vem trazer paz? Né? Então, as pessoas não querem, ouvem, mas não querem enxergar a verdade, né? Querem viver a mentira como se fosse uma verdade, né? Até se você for explicar isso aqui, elas arrumam um meio de distorcer, uma desculpa, Justificação. uma justificação para aquilo, uma justificação para aquilo outro, que é para continuar mantendo a imagem dele, né? E sendo que ele foi o primeiro, né? Tipo assim, pegou lá os 12 que seguiu ele, foi o primeiro canonizado, né? Os 12 que seguiu ele, nenhum se salvou, e também ele não se salvou, né? No final das contas, morreu crucificado, né? Aí que as pessoas falam, né, hoje, né, que é o príncipe da paz, né? Só que a gente já percebe aí que não trouxe paz nenhuma, né? Porque todos os seus discípulos morreram, como você acabou de ler aí, tragicamente, né? Um que morreu de morte natural, mas foi numa cadeia, né? E essa cadeia, antigamente, na cadeia, praticamente naquela época, é muito diferente da de hoje, né? Hoje tem toda uma mordomia, né, no caso, né? Antigamente não tinha, né? Então, assim, toda a, vamos dizer assim, toda a desgraça caiu sobre si por seguir uma pessoa que realmente veio para contrariar a palavra do Criador, né, no caso, né? E aí outro morreu quando estava orando para ele, e foi a bênção que ele pegou foi a morte, né, fechada, né? E tanto a gente vê não tem nenhum certificado de dizer que ele é salvo, porque todas essas pessoas morreram tudo drasticamente, né? E hoje, a gente vê hoje, né, nas redes sociais, muitos líderes deles também morrendo em cima do público, né? Exatamente. Morre subitamente, né? Cantando, como já vi vários vídeos de pessoas morrendo, dizendo que está louvando a um Deus, mas na realidade é mentira, né? E aí ele mesmo morre. Então, assim, nem trouxe paz para aquele, na época que ele estava vivo, e nem traz paz hoje para as pessoas que seguem ele, né? Essa é a realidade, né? Porque você seguir achando que vai ter paz, e aí você morre praticamente, e a sua família, né? Como é que fica, né? A esposa, a mãe, né? Pai, né? Os filhos. Então, foi uma tragédia atrás da outra, né? Todo o que seguiram Jesus sofreu uma tragédia atrás da outra, né? E, infelizmente, as pessoas ainda têm essa idolatria e tem como Deus maior, superior a tudo, né? Mas a gente vê que assim, não é maldade, mas foi puramente por seguir uma coisa falsa, né? Por você seguir um Deus falso, acabou acarretando com a morte drasticamente, né? E tem a morte que fala aí, que é arrancado o couro, né? Desfolado, arrancado o couro, né? Então, assim, é só morte. E ainda estava vivo, né? Daí só é morte triste, né? Quando morre, tudo bem, mas e a família, né? O sofrimento dessa família depois, né? Então, assim, as pessoas devem justificar o que os pais. Como ele traz pai? Que trouxe todos aqueles que seguiram, os dois, ainda outros, além dos dois, mais pessoas morreu por seguir ele, tragicamente. Como é que isso significa paz, né? Não tem lógica, significa paz, né? E na realidade,
é uma idolatria, né, que as pessoas seguem até hoje, e todas as pessoas levam sofrimento, até hoje, né, com angústia, com algum tipo de perda, né, e infelizmente é o que acontece hoje. Aconteceu lá atrás e acontece hoje. Praticamente a mesma desgraça que aconteceu lá atrás, praticamente acontece hoje, né? É assim, né? Querem justificar o justificável, né? Porque não tem como justificar uma coisa dessa daqui. Todos esses homens que são citados aqui, né? Pedro, André, por aí vai, eles Paulo também, né? tinham uma família, né? De repente, Jesus passa lá e chega, fulano, vem e me segue, aí foram lá seguindo, né? Seguiram com uma certeza de que algo bom poderia acontecer com eles, né? Mas a surpresa foi pior do que eu se esperava, né? Porque morrer esfolado, você ter a sua pele arrancada, vivo, é uma coisa, é uma dor insuportável, né? Decapitado, desde quando eu tinha uma morte decapitada, é uma morte boa, né? Transpassado por flecha em oração, orando para ele, né? E no momento que estava orando para ele, o cara foi tomado por flechada. Ou seja, será que a oração que ele fez, Jesus livrou? É obviamente que não teve livramento na oração dessa. Porque se tivesse para se livrar, ele tinha sido livrado. Não, mas ele foi flechado, né? Em plena oração, em plena adoração para Jesus, né? Ou seja, aí a gente já começa a entender que como é que uma pessoa que se intitula de Salvador não salvou esses discípulos? Por quê? Os próprios seguidores, né? Só aconteceu desgraça com eles, né? Citando aqui são no contrário de Noa, que pegou quem estava com ele, foi salvo, né? Na época do dilúvio, né? Mas nesse caso aqui a gente vê claramente que ele não é um salvador. Não foi e nunca vai ser. Como ela falou, né? Noa, ali sim foi um salvador, né? Porque salvador é aquele que salva, né? Então ele salvou a família dele, né? Quem estava com ele, né? E Jesus, ele não salvou nem ele, imagina os discípulos, né? Pelo contrário, né? Cada um morreu aí de uma forma que misericórdia, de uma forma horrorosa. Mas as pessoas não querem ver isso, as pessoas não querem enxergar a verdade, né? Como eu falei no começo, vivem uma mentira como se fosse uma verdade, né? E quanto mais se clama o nome dele, mais desgraça acontece, mas as pessoas não veem isso. As pessoas clamam mais para ver se melhora, mas piora toda a situação, né? Mas para elas não tá, é o fim do tempo, né, que fala, né? É o apocalipse que porque está perto de vir. Vão esperar muito, porque no livro deles, ele mesmo fala que ia vir quando tivesse maremotos e outras coisas já tem há muito tempo, cadê? Não aparece, né? Então, ele se contradiz sempre, né? Em tudo que ele fala, ele se contradiz. Até porque ele prometeu até isso. Naquela época lá que para os próprios discípulos, né? Os próprios dele. E hoje não existe nem ouço mais desses discípulos e ele não aparece, né? Então, quando ele morreu, quando foi que falaram, né, que ele apareceu, porque ele não apareceu para todo mundo, né? Porque naquele momento, se ele tivesse aparecido para todo mundo teria acreditado nele, né? Mas por que ele só apareceu para uns e outros não? De quem que ele estava se escondendo para não aparecer assim para todo mundo? Mas as pessoas não querem enxergar, às vezes não, leem o próprio livro deles, mas
não Não consegue interpreta ver, da né? forma deles, no caso, né? Então, ele não trouxe nada de bom, nem naquela época e nem nos dias atuais, Os né? atuais, né? Porque eu mesmo já vi casos, né? Recentemente também vi um caso, né, no jornal que eu acho que do Ceará mesmo, que eu acho que era o casal, ou não sei se era com filho, não lembro. Estavam indo para a igreja evangélica lá, né? E de repente sofreram um grave acidente e morreram, né? Ou seja, foram de encontro a Jesus, né? O Jesus dele, e de repente no caminho eles sofrem um acidente grave, trágico e morrem ali, né? Ou seja, isso não são casos, existem outros casos, então se você for pesquisar, você vai encontrar muitos, diversos casos, né? E até mesmo de pessoas que de repente tá ali e aceita ele, né? Aí de repente do nada acontece uma coisa ruim, né? Do nada acontece uma desgraça, a pessoa acaba morrendo, né? Ou Às seja, vezes está até em um leito de hospital É. e aceita e acaba, o quadro de saúde acaba pior, piorando e acaba morrendo, né? Em vez de o quadro de saúde melhorar, não, piora, né? Piora. Então, não salva ninguém, Ou nada. seja, até hoje ele nunca salvou nada, ninguém, nem ele mesmo, né? Mas aí, se for falar, um cristão, quando morre, assim, que nem a Rafa falou, um acidente no caminho da igreja, né? Fala que foi arrebatado, né? Fala, sofreu arrebatamento, alguma coisa assim, né? Porque tinha que morrer cedo, né? Sempre tem uma desculpa, né? Para poder não colocar culpa no Jesus deles, né? Porque, assim, na realidade, não trouxe bênção nenhuma, né? Não trouxe um benefício para ninguém, né? Então, assim, não tinha nada de verdade, não tinha nada de verdade nele, né? Aí, a verdade absoluta é a verdade. Então, assim, como não tem verdade nele, ele tem que justificar a mentira, né? Exatamente. Então, não existe a verdade, né? Então, tudo que passa de ruim, eles têm que justificar com uma mentira. Então, não é verdade. Se fosse verdade, não precisava justificar, né? Exatamente. Então, assim, na realidade, ele trouxe nada de bom, né? O Batista tinha sua, talvez, não se fala que tinha esposa, mas tinha mãe, tinha pai, né? E foi morto por seguir a mentira, né? No caso, né? Foi decapitado, né? Uma morte cruel, né? Porque a família vê um ente querido tem arrancado o pescoço, vai ser muito, né? O sofrimento de uma família muito grande, né? Exatamente. Então, assim, não trouxe nenhuma, assim, além não trouxe felicidade para ninguém, né? Não trouxe felicidade para ninguém. Então, todas aquelas famílias sofreram cruelmente, né? Porque perderam o seu ente querido, e a gente sabe que quando você perde um ente querido, sofre bastante, né? E às vezes a gente perde um ente querido até mesmo por natural, a sua idade, mas ainda dói dentro da gente, né? Ainda mais você perder um jovem, né? A mãe e o pai perderam um jovem, como o Batista, um jovem, né? E da forma que foi, né? Então, não trouxe benefício para ninguém e não trouxe salvação para ninguém. Só trouxe a maldição para aqueles que seguiram, né? A gente pode dizer que é maldição, porque aquelas pessoas que não seguiram, viveram sua vida até o fim. Mesmo outra época, e com algumas dificuldades, mas viveram até o fim, né? A sua vida, né? E morreram quando tiveram mesmo por a idade, né? E aqueles que seguiram, todos eles morreram, né? Tragicamente, né? Tragicamente. Então, assim, ele trouxe, na realidade, ele trouxe desgraça para toda a família, né? Porque a morte precocemente, acredito que não tem nenhuma família do mundo mundial para ficar feliz com a morte de um ente querido, né?
Principalmente naquela época, a família era tudo mais unida, né? E aí, você perdeu um filho testamente, né? E o único que fala aí que perdeu naturalmente é numa cadeia, né? Que felicidade é essa? Talvez ele Na passou cadeia, fome, né? talvez ele teve alguma doença lá. Isso desgraça Exatamente. totalmente também, né? Teve outro também que foi arrastado, né, nas ruas. Aí imagina o pai, a mãe, a esposa, os filhos vendo ele sendo arrastado nas ruas, né? E assim, a gente diz, porque eu acredito que seja uma maldição, porque essas pessoas estão vendo fazer nada de mal, né? Foi só mesmo por seguir ele mesmo, né? Então assim, você foi morto por seguir uma mentira, né, no caso, né? Então assim, muita crueldade, né? Naquela época, você for imaginar, você for ler e for botar somente para funcionar, é muita crueldade, né? Então assim, como é que uma pessoa dessa de todo seguidor perdeu a vida dessa forma aí, como é que vai trazer paz para alguém, né? Ele não falou, né, que ia trazer paz, que ia trazer guerra, ia colocar o pai contra a mãe, filho contra o pai, né? Botou até a pessoa no meio, envolve tudo, sobe, né? Então, assim, quando a pessoa vê isso escrito, né? Ainda tem a coragem de dizer que vai fazer paz para alguém. Porque não tem condições, a mentalidade da pessoa, entender que isso aí é paz, né? Porque a pessoa está orando, ser flechado por várias flechas, é muita crueldade, né? Então, assim, na realidade, não trouxe paz nenhuma, né? Além de não trazer paz nenhuma, não salvou ninguém, não salvou nem ele mesmo, e ainda tem um título ainda, esse título de Salvador, que realmente não tem nenhum certificado para ele, né? Então, assim, trouxe nenhum benefício para a humanidade, né? E hoje as pessoas ainda insistem com essa mentira, né? Infelizmente, ainda insistem com essa mentira. E fica com raiva das pessoas que enxergam a verdade. Porque assim, quando você está numa bolha, você não enxerga muita coisa, né? Mas quando você sai, você enxerga a verdade, né? Então, assim, quando você enxerga a verdade, e como não tem verdade, a única coisa que só aparece é a justificação. Então, só alguma justificação que não tem nem como justificar um ato de crueldade que ele trouxe as pessoas naquela época, né? As famílias naquela época. E muitos, a gente falando isso, muitos vão falar assim, mas ele vai salvar a sua família. Como é que ele vai salvar a família se ele não salvou nem do próprio seguidor dele? Como é que ele vai salvar a família de alguém se ele mesmo fala que os próprios da família vão ser os inimigos, né? Então, ele fala e ele está, né, negativamente, como o Benjamin falou, cumprindo, né? Porque hoje em dia você vê pai matando filho, filho matando pai, os próprios inimigos, como ele mesmo citou, ia ser da família realmente, né? Aí como é que ele vai salvar a família? Se ele disse que os próprios da família são inimigos, né? Então, aí fica aquela indagação para eles, né? Como que ele vai salvar? Se ele aqui está dizendo no livro tal, versículo tal do próprio livro deles, né? Que ele vai colocar filho contra o pai, pai contra o filho, sogra contra o genro, que os próprios da família vai ser os inimigos de casa. Então, ele não vai salvar ninguém. Se ele não salvou nem ele e nem os discípulos dele, nem a família dos discípulos, porque morrendo os discípulos dele, arruinou a própria família dos próprios seguidores, né? Então, não tem paz nenhuma. Então, não tem nenhuma justificativa para isso, né? Para dizer que ele vai salvar sua família. Não tem justificativa. Na verdade, se você falar assim, poderia dizer o contrário, para justamente desgraça. Isso, desgraça a família contra as famílias. Contra as famílias, isso mesmo.
não tem, assim, uma coisa sem nós, porque a gente vê aqui, né, as mortes severas. Você imagina só a mulher do Pedro, né, vendo ele todo pregado lá na cruz, todo sangrando, o trauma na mente dela, o que teve a cabeça arrancada, né? Vendo a cabeça ali fora do corpo, o trauma que causa dentro do emocional, o estrago emocional na vida da família, da mulher. E eles não escondiam, né? Eles botavam ali, ficava aquela multidão e matavam ali mesmo. Porque é uma dor horrível, né? Tira por uma coisa comum, a pessoa se acidenta no trânsito, tá ali, acaba sendo um acidente grave, né? A família chega lá gritando, desesperada. Você imagina nessa época aqui, né? A dor, porque não tinha psicólogo para ajudar, não tinha nada disso, né? Ficou um trauma pro resto da vida deles, né? Ou seja, uma desgraça uma atrás da outra. Né? Exatamente, uma atrás da outra, né? E assim, desde esse tempo pra cá, até os dias de hoje, a única coisa que ele fez foi não salvar ninguém. Isso é a verdade. Não salvou nem ele nem ninguém. Certeza. E assim, a gente percebe que a maldade seguiu plenamente, né? Aqueles seguidores dele, né? Exatamente. Assim, acho que foi uma coisa que ela pregou, né? A maldição, né? Que todos eles, a gente percebe aí que não se salvou um, né? Então, assim, realmente para contar algum ponto de bom, né? Acho que foi assim uma praga, mas o que ele trouxe a desgraça foi tão cruel que todos eles morreram de forma trágica, né? Todos os dois discípulos, mais aqueles que eram mais chegar aí, né? E todos eles acabaram sendo mortos de forma trágica, né? Exatamente. Então, assim, não tem como a pessoa dizer que a pessoa dessa trouxe paz, né? Exatamente. Veio trazer paz e veio salvar, né? Porque a gente, eu acredito que o pai e a mãe, eles faz tudo pelos filhos e aqueles mais amigos, né? E, na realidade, todos aqueles que seguiram morreram tragicamente, né? Então, qual é o motivo de dizer que isso é paz, né? Que isso é salvação, né? Então, eles ainda insistem, né? Ele fala abertamente que é o Salvador, mas na realidade não trouxe salvação nenhuma, né? Ele é o príncipe da paz, mas na realidade não trouxe paz nenhuma, né? Mas é o príncipe da morte. Né? E aí é o motivo, né? De não acreditar numa desgraça dessa, né? Porque não trouxe nenhum benefício para aqueles que eram mais próximos a ele. Aí como é que eu vou acreditar que naquela época era o mais próximo a ele, era como você tem um amigo que você gosta bastante, ou o pai que você gosta bastante, você vai sempre trazer coisas boas para ele, né? Ele não trouxe coisa boa para aquelas pessoas que estavam fiel a ele, né? E seguia ele, provavelmente, como vai trazer hoje para o dia de hoje para a família, para mim, acreditar que vai trazer algo de bom para mim, né? Por conta que alguém disse, não vai trazer, mas só que alguém vai me dizer, eu vou acreditar em alguém, mas que na realidade ele está mostrando outra coisa. Não, fulano está dizendo que ele é o príncipe da paz, não. Você tem que acreditar porque ele é o Salvador, mas só que a história dele, ele trouxe só morte, desgraça, e não trouxe nenhuma paz. Né? Então a pessoa acredita no que vem dizer, né? Vamos dizer assim, né? Nos outros, né? Mas no histórico dele, vamos dizer assim, trouxe só mesmo só desgraça, né? Porque foi a tragédia uma atrás da outra, né? A pessoa está sendo arrastada no asfalto, em pedra, né? Em pleno sol quente, né? Vai ser muito triste, muito triste, né? Rasgada, né?
Então, assim, então, não trouxe nenhum benefício para aquelas pessoas, não trouxe nenhuma paz, não trouxe nenhum benefício, então não trouxe nada de bom, né? Nada de bom. Aquele tempo e hoje continua A a mesma mesma coisa. coisa, né? Não mudou nada. Não mudou Tá nada. piorando. Tá pior, Tá piorando. cada dia que passa piora mais a situação. Os países que seguem ele cada vez mais pior, né? Em tragédia, né? Tragédia por tragédia, né? Infelizmente, é isso que, na realidade, a gente está tentando mostrar o que ele trouxe, né? Ele nem trouxe paz, nem salvou ninguém, né? E só trouxe mesmo dizer assim, maldição, né? Aquelas famílias, que, que tenho certeza que foi muito triste. A mãe, o pai, mulher e filho, aquelas pessoas que morreram naquela época, né? E a gente vê também outra coisa, que você tem que prestar atenção, o que significa a cruz? A morte, né? Se você for ver aquelas pessoas que postam até o luto, né? Aí bota lá o dia que a pessoa morre, né? Bota o quê? Cruz, né? Então, como a Ana Rafa até falou agora, ele não é o príncipe da paz, ele é o príncipe da morte, né? Então, é isso que a cruz dele representa, né? É a morte, né? Mas as pessoas não querem ver e muitas das vezes vem querer falar dele pra gente e a gente barra ali, porque a gente conhece ele, a gente veio do meio deles, né? Conhece o livro deles. Então não tem para que eles virem querer evangelizar a gente, se a gente já conhece, né? E graças a Deus colocou o nome de Deus nas nossas vidas, né? Que através dele a gente conhece hoje a verdade, né? Abriu os nossos olhos para conhecer a verdade, a verdadeira palavra, o verdadeiro criador, o verdadeiro Deus, né? Que revela o Criador de tudo e de todos. E ninguém pode falar que a gente não conhece, porque a gente veio do meio deles, né? A gente já viveu, já viu, já leu todo o livro que eles, todo o histórico deles, né? O livro que eles seguem, né? Então, é isso, né? Então é isso. O que Jesus trouxe de bom? Nada, né? Trouxe nada, só morte, destruição, e até hoje, né, ele só traz desgraça, mas as pessoas não querem enxergar isso. É uma maldição mesmo, no caso. Maldição, Faz nenhuma, não tem salvação nenhuma. Só mesmo Mostra, e trágico, né? Mostra as mortes mais cruéis, né? Que a gente pode imaginar, né? Os seus discípulos, né? Os seus adoradores, né? Que adoraram naquele tempo, e seguiram ele com o intuito de acreditaram, né, nele, né? E meu filho que recebeu foi a morte, né? Infelizmente, o que receberam de compensação foi a morte trágica, né? Cada um, né? É a maldição que carrega entre as famílias, né? Quem segue o dia de hoje. Então é isso, né? Amém.